Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Fabrícia Rage. Hoje a gente vai falar sobre sistema respiratório. Eu fiz dois desenhos para vocês. O primeiro, que é todas as estruturas do sistema respiratório, e aqui os pulmões. E posteriormente eu vou mostrar essas estruturas no boneco. Para começar, eu quero falar com vocês que o sistema respiratório, ele tem uma comunicação com o meio externo, diferente do sistema circulatório que não tinha nenhuma comunicação com o meio externo. Ele é hermeticamente fechado. Para a gente começar a falar sobre esse sistema respiratório, eu vou mostrar para vocês o crânio para que vocês possam lembrar desse nome aqui, olha, essa estrutura, essa abertura. Essa abertura nós vamos chamar de abertura piriforme. Ela vai receber a nossa cartilagem do nariz. Então, pela primeira estrutura do sistema respiratório, que é o meu nariz, esse meu nariz ele é dividido em duas regiões, em duas narinas. Então eu tenho a narina do lado direito e tenho a narina do lado esquerdo. Eu coloquei aqui uns pelinhos para exemplificar os pelos que nós temos dentro do nariz, porque esse pelo ele tem uma função extrema. Ele faz a filtração de todas as impurezas, de todos os micro-organismos que queiram entrar nos nossos pulmões, na nossa via aérea. Então, para começar aqui nós temos a entrada do ar na narina. Depois, uma estrutura mais interior, nós vamos ter a cavidade nasal. Essa cavidade nasal ela é dividida nessa parte superior de concha nasal superior, em uma parte média de concha nasal média e uma parte do meio de concha nasal inferior. Após essa estrutura interna, nós vamos ter três estruturas que, para que a gente consiga ter um melhor aprendizado, a gente vai gravá-las de acordo com a ordem alfabética. Então, primeira estrutura, faringe, segunda estrutura, laringe e terceira estrutura, traqueia. Lembrando que a minha faringe, ela é dividida em três partes. Essa divisão acontece de acordo com a localização, então também é fácil fazer a associação. A primeira estrutura que eu marquei aqui com os pontinhos azuis, nós vamos chamar de nasofaringe. É a estrutura mais próxima da região nasal, então é fácil a gente identificar a nasofaringe. Essa estrutura aqui do meio, que eu coloquei uns risquinhos azuis, nós vamos chamar de orofaringe. Essa região ela fica no meio. Quando a gente abre a nossa cavidade oral, é o que aparece. Uma parte mais aqui inferior, que eu coloquei de pontinhos pretos, nós vamos chamar de laringofaringe. É uma estrutura que está muito próxima à laringe. Então, essa parte da faringe eu chamo de nasofaringe, a do meio eu chamo de orofaringe e a de baixo eu chamo de laringofaringe, que eu chamo de epiglote. Essa epiglote, quando é ingerido alguma coisa dentro da minha cavidade bucal, a minha laringe ela vai se elevar, essa minha epiglote é uma válvula, ela vai se abaixar e vai fechar, não permitindo que esse alimento que está dentro da minha cavidade bucal entre para o meu sistema respiratório. E sim, esse alimento passe aqui por trás no meu esôfago. Então, falando dessa laringe, ela é esse órgão que vai fazer uma conexão entre a minha faringe na parte de cima e a minha traqueia. A minha traqueia é esse tubo aqui, todo riscadinho. É como se fosse aqueles tubos amarelos que são utilizados na construção ou até mesmo aquele prolongamento que a gente tem no aspirador de pó, é como se fosse tipo um sanfonado. Ela é cheia desses anéis dentro de toda a sua estrutura, ela vai se ramificar aqui próximo, né, do meu pulmão. Aqui eu tenho meu pulmão do lado direito em uma posição anatômica e meu pulmão do lado esquerdo em uma posição anatômica. Quando essa traqueia chega aqui nessa região aqui, ela vai ter uma bifurcação. Essa bifurcação, onde ela vai dividir em duas partes, eu chamo de carina da traqueia.
Então ela se divide para o pulmão do lado esquerdo e ela também se divide para o pulmão do lado direito. Aqui vocês podem perceber que eu tenho nessa região aqui o que eu chamo de brônquio principal esquerdo. Da mesma forma, aqui também nessa região eu tenho o brônquio principal direito. Da mesma forma que a gente falou que as artérias, que as veias se ramificavam, essa traqueia também vai se ramificar. Qual que é a intenção? Chegar lá no final e ter o que a gente vai chamar de alvéolos. Então aqui eu vou ter o meu brônquio principal. Depois do meu brônquio principal, eu vou ter o meu brônquio secundário, que eu já vou mostrar para vocês. É como se fosse um segundo prolongamento, bem nessa região. Depois, quando essa traqueia se ramifica mais, eu vou ter o que eu vou chamar de brônquio segmentar ou brônquio terciário. Aqui eu coloquei uma sequência para ficar mais fácil para vocês, que esse prolongamento da minha traqueia vai receber o nome de brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, depois eu tenho um prolongamento de brônquio secundário ou bronco lobar, depois eu tenho brônquio terciário ou segmentário, que a gente vai posteriormente a esse brônquio terciário ou segmentário, eu vou ter os meus bronquíolos, que são prolongamentos ainda dessa minha traqueia. É uma estrutura antes dos meus alvéolos, então ele fica bem aqui na região próximos aos meus alvéolos. A última estrutura desse meu sistema respiratório são os alvéolos. Eu coloquei em vermelhinho como se fossem cachinhos de uva, que a gente chama. Aqui, nesses meus alvéolos, é que acontece a troca gasosa. Eu coloquei separadamente para vocês, para a gente pensar sobre as vias aéreas. Nós vamos falar mais sobre isso nas aulas teóricas, mas eu deixei aqui bem claro para vocês o que faz parte das minhas vias aéreas são nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e os alvéolos. O nariz externo, ele é composto por uma parte cartilaginosa, que eu vou apresentar alguns nomes que ele recebe. Então, essa estrutura aqui de cima do meu nariz, eu vou chamar de raiz. Essa pontinha aqui, eu vou chamar de ápice. Toda essa estrutura prolongada aqui eu vou chamar de dorso. As duas entradas que eu vou ter eu vou chamar de narina, como já falado anteriormente. E toda essa estrutura aqui de fora eu vou chamar de asa. O pulmão em uma posição anatômica nós vamos ter do lado direito e do lado esquerdo, como eu coloquei aqui nessa mera imagem ilustrativa para vocês. Lembrando que toda essa estrutura da parte de cima do meu pulmão eu vou chamar de ápice e toda essa parte de baixo que vai estar apoiada ao músculo diafragma eu vou chamar de base. Lembrem-se que eu falei com vocês lá no meu sistema circulatório que isso seria invertido, porque no meu coração a minha base fica em cima e a ápice fica embaixo. Aqui no sistema respiratório é diferente, uma ápice em cima e uma base embaixo. Que esse pulmão do lado esquerdo, ele tem uma entrada maior do que o meu pulmão do lado direito. Para quê, gente? Para que a gente possa receber a estrutura do coração. Então, esse pulmão do lado direito, ele tem a aparência de ser maior e ele é maior. Ele também é dividido em 3 partes, em 3 lobos. Então aqui eu vou ter um lobo superior, nessa região do meio eu vou chamar de lobo médio e nessa região de baixo eu vou chamar de lobo inferior. Já no meu pulmão esquerdo eu tenho apenas 2 lobos. Eu tenho o lobo superior e tenho o lobo inferior. Esse pulmão, ele também tem divisões
que a gente vai chamar de fissura. Então, essa fissura aqui do meu pulmão direito, essa superior, eu vou chamar de fissura horizontal. Do meu lado direito e do meu lado esquerdo, essa aqui é a fissura, que eu vou falar agora, e essa aqui embaixo também é a fissura. Fissuras oblíquas. Os pulmões, eles ficam posicionados em uma região torácica, abaixo das costelas do osso externo. Quando eu retiro e viro para vocês aqui, esse aqui são os meus pulmões do lado esquerdo, esse do lado direito. É importante a gente falar que esse pulmão do lado esquerdo, ele recebe, né, exatamente o nosso coração. Usando agora a estrutura do pulmão no boneco, a gente pode perceber que toda essa região aqui dos pulmões, ela vai ser recoberta, né? Ela vai estar embaixo da caixa torácica, ela vai estar embaixo das costelas desse meu osso externo. Essa região aqui de cima dos pulmões, eu vou chamar de ápice, a região de baixo dos meus pulmões, que na verdade aqui é o meu músculo diafragma, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, essa região que se acomoda acima desse músculo diafragma, eu vou chamar de base, diferente do sistema circulatório. Lembrando, gente, que esse pulmão, ele possui divisões. Nós sabemos que o pulmão direito se apresentar de uma forma mais volumoso. Então, eu vou ter a divisão por lobos. No pulmão direito, eu vou ter 3 lobos e no pulmão esquerdo, eu vou ter apenas 2 lobos. No direito aqui, como vocês podem perceber, eu tenho essa divisão. Então, o primeiro lobo, eu vou chamar de lobo superior. Aqui nessa parte mediana, eu vou chamar de lobo médio. E nessa parte aqui embaixo, eu vou chamar de lobo inferior. Já do lado esquerdo, eu tenho apenas 2 lobos. Essa parte toda aqui de cima eu vou chamar de lobo superior e a parte de baixo eu vou chamar de lobo inferior. Fissuras nesse lobo. No meu pulmão direito eu tenho 2 fissuras e no meu pulmão esquerdo eu tenho apenas uma fissura. Essa fissura aqui mediana do meu pulmão direito eu vou chamar de fissura horizontal. As 2 fissuras nessa região mais inferior, essa fissura e essa fissura, eu vou ter tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, eu vou chamar de fissuras oblíquas. Mostrando aqui para vocês o pulmão direito, aqui eu consigo ver os 3 lobos, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Eu consigo visualizar a fissura horizontal e aqui embaixo eu consigo visualizar a fissura pulmão esquerdo, eu consigo visualizar o lobo superior, o lobo inferior e consigo visualizar a fissura oblíqua. Essa região do meu pulmão aqui eu vou chamar de face diafragmática. Por quê? Porque essa região ela vai estar em contato com o meu músculo diafragma. Essa região aqui de dentro do meu pulmão eu vou chamar de face mediastinal, porque ele está em contato com o mediastino. Essa região aqui da frente, da parte anterior do meu pulmão, que vai estar exatamente encostado nas minhas costelas, eu vou chamar de face costal. É toda essa região aqui que vai circundar traqueia, que vai se ramificar dos 2 lados. Essa ramificação eu vou chamar de carina da traqueia, como a gente já tinha falado. Essa estrutura aqui é onde ela vai se ramificar
eu vou ter o brônquio principal, aqui eu vou ter todas as minhas ramificações, aqui eu tenho a veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda. Aqui eu também tenho a veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar inferior direita. Aqui eu tenho a artéria pulmonar, que ela vai entrar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ela vai levar aquele sangue que já circulou em todo o corpo, que tem gás carbônico, que está pouco oxigenado, vai levar até chegar nesses prolongamentos e alcançar os alvéolos e ocorrer as trocas gasosas, depois retorna para o meu coração por meio das veias pulmonares.